Como saber se tenho o Espírito Santo? É uma pergunta que muitos querem saber para poder identificar. Há alguns que buscam evaluar ou analisar se têm o Espírito Santo com base a experiências ajenas, com base a lo que outras pessoas passaram. Algumas pessoas passam algumas experiências físicas, como choro, ou uma sensação, ou ele hasta mesmo ele hablar em línguas, e uno acaba pensando ou caracterizando que o bautismo com o Espírito Santo se refere a ter as mesmas experiências que outras pessoas. E quando não consegue ter estas mesmas experiências, uno acaba se frustrando, pensando que nunca recebeu ou nunca vai receber o Espírito Santo. E na verdade você não se pode basar esta certeza se tem o Espírito Santo com base a experiências ajenas. Nem mesmo na Bíblia nós outros encontramos experiências iguais ou até mesmo similares de quem recebeu o Espírito Santo. Temos vários registros de bautismo com o Espírito Santo no Novo Testamento, pero todos diferentes, cada um teve suas próprias experiências. O outro ponto é uno pensar que sim ou sim há que sentir algo de outro mundo, sobrenatural, sensações e tudo, e na verdade não. Pode ser que você não sinta nada, a não ser que você tenha de hecho o que nós vamos mencionar aqui para você. Porque a melhor maneira de você saber se tem o Espírito Santo, se você foi bautizado com o Espírito Santo, são esses aspectos que eu vou mencionar para você. Eu quero, antes de tudo, mencionar dois aspectos. Se há algo que há que ter adentro sujo de imediato, é a paz e a alegria. Porque a paz se refere à reconciliação com ele, Senhor, com o próprio Deus, através dele, Senhor Jesus. A paz é quando eu estou bem com ele e eu sei que se eu muero, passa algo, eu estou bem com ele. Então não me vai passar nada. A paz, então, é evidente. Quando você pensa na morte ou quando você imagina qualquer tipo de coisa que passa, é paz. Por quê? Porque você está bem com Deus. Esta paz só pode ter quando eu estou seguro que estou bem com Deus. É uma paz, meio a diversos problemas, situações ou circunstâncias. A alegria também é uma señal imediata, porque você tem a maior conquista de todos e é motivo suficiente para que uno se alegre, independente de lo que está sucedendo em sua vida neste momento. Então, a alegria e a paz é algo que você tem que perceber de imediato e é constante, não é algo que vai, não é de momento, é algo constante. Isso não quer dizer que por momentos você não pode irritar-se, enojar-se, entristecer-se, pero logo depois, esta alegria, esta paz sempre vai estar aí. A paz sempre vai estar, pero esta alegria sempre vai estar sendo constante, também dependendo da circunstância que você passa. Obviamente, nós outros também temos alguns versículos que queria mencionar com todos vocês com relação a isso. Dale? O primeiro versículo que queria mencionar com vocês é este aqui, ó, Romanos 8,16. O Espírito Santo, ele mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o que nós outros chamamos de la certeza, de la seguridade. Há uma certeza, uma voz adentro suyo te confirmando que você é filho de Deus, que você é bautizado, que Ele está contigo. E esta voz, ela está aí sempre reafirmando. Isso não anula a possibilidade de que o diabo tenta vir com uma voz e dizer assim, tu não tens o Espírito Santo. Pero você tem que ignorar a voz do diabo, porque o Espírito Santo está aí todo o tempo confirmando que sim, você lo tiene. Há que fazer caso a ele, ok? Então, outro ponto para saber que se tenho o Espírito Santo confirmando como Espírito, é uma certeza que não pode ser quebrantada através de nada, ok? Logo depois, nós todos sabemos que todos aqueles que são bautizados com o Espírito Santo, ele já não vive nele pecado, ele odia o pecado, ele tem asco dele pecado, porque ele começa a perceber, ele percebeu que aquele pecado separa ele de Deus, e ele não pode viver separado de Deus. E isso acontece principalmente porque o Espírito Santo, como está em João 16:8, quando ele venga, convencerá ao mundo dele pecado. Então ele te convence de seus pecados. É aí que cada pecado que você tem, você vai recordando, você vai confessando, e você não quer mais viver nele pecado, porque você já foi convencido de aquilo, que aquilo ali é um pecado, é algo que você não pode cometer, você não pode viver nesta prática, ok? Obviamente também, como está escrito em Efésios aí,
todo aquele que tem o Espírito Santo, ele está preocupado as 24 horas em fazer a vontade de Deus e evitar todo aquilo que pode entristecer ao Espírito Santo. Como está escrito, não entristeçam ao Espírito Santo de Deus, a qual ustedes foram sellados para o dia de la redenção. Então, uno está todo el momento querendo não entristecer, uno tem temor sabendo que Deus está com ele e uno ocupa-se em vigilar, em analisar, em evaluar suas atitudes, de maneira que uno não entristeça, não cometa nada que pode entristecê-lo, ok? E também, obviamente, temos um resultado claríssimo que é o amor ao prójimo. Uma das funções mais declaradas e conhecidas por todos sobre o bautismo com o Espírito Santo é o que Jesus ha dicho allá em Hechos capítulo 1 e versículo 8, que recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo e serei mi testigo. Esse ser mi testigo é que quando você lo recebe, você quer dar-lo, você quer levá-lo, e por isso nasce este amor, não de querer apenas ajudar a pessoa a vencer um problema, pero este amor de querer dar a esta pessoa o que você recebeu, que é a salvação através do Espírito Santo. Então você não está tranquilo mientras que você não ajuda esta pessoa a conhecer o mesmo Deus que você conhece. É isso que chamamos de ser testigo. E isso acontece através de seu comportamento, caráter, modo de ser e também a prédica. Pero nosso comportamento também é ser testigo do Senhor Jesus. E eu quero ser um testigo porque eu quero que os demais recebam o que eu recebi. E isso involucra em você dedicar-se, querer ser parte da obra, em querer ser parte de um grupo e dedicar-se mais e mais. E obviamente nós outros concluímos dizendo que saber se tem o Espírito Santo não há melhor maneira que perguntar a sua consciência se você tem o fruto do Espírito Santo. É você evaluar-se diariamente e ver se você tem o fruto do Espírito Santo. Ele fruto que nele singular é fruto, porque quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente vem essas 9 virtudes que você vai desenvolvendo cada vez mais, que são amor, gozo, que é a alegria, paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, que é a fé, a mansedumbre e o domínio próprio, que também é a templança. Então, eu, quando tenho o Espírito Santo, queda-me claro que estes frutos eu tenho e eles são desenvolvidos diariamente, está bem? Dejo vocês então com esta resposta. Escute bem, vuelva a escutar, analise, evalue. E pastor, pero não tive essa sensação, não passou. Não importa. Se você corresponde a lo que foi dito, você tem o Espírito Santo, creia, aferre-te a isso e não permita que nada ponga em dúvida isso. E cada dia mais você vai estar aún mais certificando-se deste bautismo e sendo esse testigo que Ele quer que você esteja, ok? Nos vemos na próxima pergunta. Deus nos bendiga.